e você ora fraco mesmo, bem fraco, você não tem força nem de orar, falando assim, olha, deixa aí. Disse não, né? Eu não vou tirar. Ah, mas por que Deus não tirou? Fala, cristãos! Tudo bem com vocês? Eu sou Adilor Júnior, este é mais um podcast Vida de Cristão. Esse podcast ele está com o intuito sempre de ajudar as pessoas, de me ajudar, claro. Eu aprendo primeiro para depois poder passar para vocês e ajudar a vocês a viver uma vida de cristão com mais propósito, mais sabedoria. Eu estou muito feliz porque o podcast ele está international. Deus abençoou esse podcast e ele tem sido ouvido em países de fora, já tem sido ouvido nos Estados Unidos, tem algumas pessoas também no México que estão ouvindo e até em Portugal ele tem sido ouvido e eu estou muito feliz que tenha alcançado almas, né? A gente acaba se tornando um missionário sem sair de casa. É claro que a presença em uma igreja, num culto, numa reunião é totalmente diferente, mas se o podcast consegue ajudar essas pessoas com as mensagens, o que estamos trazendo aqui, para mim eu fico muito grato, eu sou muito grato a Deus que tocou no início, né, através do Espírito Santo, para criar esse canal, criar o podcast para poder abençoar as pessoas. E se está abençoando, é porque é da vontade do Pai que continue. Claro, vem as lutas, vem algumas barreiras se levantam, mas o nome do Senhor Jesus é sempre em primeiro lugar, a glória é toda de Deus, e se as pessoas estão recebendo, é porque o Espírito Santo está conseguindo colocar essa sementinha no coração de cada um. É claro que a gente quer também que aqueles que não são cristãos assistam e possam aí entender e compreender o que é o cristianismo, o que é viver uma vida de cristão com Jesus em suas vidas e, claro, se convertendo e vivendo cada vez mais a palavra do Senhor. E hoje nós vamos tratar de um assunto que vai falar a respeito de quando nós ouvimos não da parte de Deus. Os nãos que nós recebemos de Deus. É claro que eu vou usar aqui versículos bíblicos para a gente estar introduzindo, né? E pegando alguns personagens da Bíblia. Mas quantas vezes você ouviu não da parte de Deus? Ou quantas vezes você ouviu não e não sabia que era Deus dizendo não? Estava dizendo que era o diabo, estava dizendo que é alguém se levantando, ou alguma circunstância contrária àquilo que você acreditava que era para você, uma bênção, por exemplo. Então nós vamos entender um pouquinho isso, nós vamos tratar da vida dos personagens bíblicos que nós vamos mencionar aqui, a Bíblia já está aqui comigo, e, claro, dentro das histórias que nós vamos ler aqui, nós vamos tentar tirar algum conteúdo, né? Eu acredito que vamos conseguir, mas para algumas pessoas pode ser que não, mas nós vamos tirar conteúdos para trazer para os dias atuais, para a nossa vida, para aquilo que nós estamos vivendo. E se fizer sentido, claro, eu já peço para você de antemão, curta o podcast, compartilha com quem você acredita que vai fazer a diferença, se inscreva no podcast para que a gente tenha cada vez mais aqui influência positiva na vida das pessoas e relevância. Quando lá o algoritmo, né, você pesquisar alguma coisa sobre cristão, quando você pesquisar alguma coisa sobre Jesus, sobre igreja, a palavra, vai aparecer o podcast lá. Então nós temos que ter essa relevância. Se a mensagem está sendo positiva, está sendo edificante, está abençoando a tua vida, abençoando a vida de mais pessoas, por que não a gente colocar essa mensagem para rodar para mais pessoas, né? Outras pessoas poderem ouvir, assistir. Lembrando que o podcast ele está em vários canais. Eu vou dizer alguns aqui que são os principais. Está no Spotify. Você pode tanto ouvir como assistir no Spotify. Você que está ouvindo, por exemplo, no Spotify, se você clicar ali, você vai poder assistir esse podcast. Nós temos ele em vídeo também no YouTube, tá? Tem lá o canal Vida de Cristão no YouTube, você pode estar assistindo esse podcast lá. Você pode estar ouvindo no Google Podcast, no Deezer, no Pocket Cast, você pode estar assistindo também na Amazon Music ali, na seção de podcast, você pode estar ouvindo também o podcast, mas esses são os canais mais conhecidos. Espero que você esteja assistindo em algum deles, então não tem como a pessoa dizer que não tem acesso ao podcast. Você pode tanto assistir como ouvir. Aí depende do aplicativo que você tem aí, tá bom? Embora nós estejamos sempre colocando conteúdos relevantes para que você esteja gostando e sendo abençoado, às vezes pode ser que eu não esteja agradando, né? A palavra não agrade. Mas você pode estar assistindo em todos esses canais, ouvindo em todos esses canais, esses aplicativos. Tá bom? Vamos lá para o podcast então? Já fiz o merchan? Claro, né? A gente sempre pede para nos ajudar, para a gente continuar a fazer o podcast. Eu espero não desistir. De verdade, espero que nada venha me abalar. Se Deus está comigo, né? Quem é aquele que vai me impedir?
se o Senhor está me direcionando. Mas, às vezes, o desânimo vem, a luta vem, mas não é o caso hoje, não é o caso por esses dias. O podcast acabou de fazer 1 ano de podcast, foi o podcast passado com a entrevista com o Alessandro Lê, e a gente fica muito feliz que o pessoal esteja assistindo, esteja curtindo. Vamos lá então para a palavra, sem mais demoras, né? Nós vamos falar sobre os nãos de Deus, e eu vou falar aqui sobre o primeiro. Eu trouxe meu esboço aqui, né? Porque são alguns versículos e às vezes ficar mexendo aqui no tablet fica um pouco complicado para mim. Vamos lá, então, para o primeiro versículo, no livro de Jó, no capítulo 30, no versículo 20. Vai dizer assim: Jó, clamo a ti, ó Deus, mas não me respondes. Fico em pé, mas apenas olhas para mim. Aqui é claro, para quem conhece a história de Jó, vai ver aqui nesse capítulo que ele está dizendo de tudo aquilo que está sobrevindo a ele, né? As coisas que aconteceu, ele vai falar a respeito do sofrimento que ele estava tendo, ele vai questionar, ele começa a se questionar: olha, eu chorei com aqueles que estavam tristes, eu visitei aqueles que estavam desanimados, eu estava com essas pessoas, eu fui justo, eu andei corretamente nos caminhos do Senhor, eu estava bem, e o mal que eu temi me sobreveio. E aí Jó vai começar a se lamentar sobre essas coisas. E aí ele fala aqui que Deus só estava olhando para ele. Ele fala assim: olha, Senhor, eu estou clamando, eu estou tentando entender, mas o Senhor não responde nada. O Senhor não está respondendo nada e o Senhor só está me olhando. Jó era dessa maneira que ele estava se sentindo. Sentindo que Deus só estava olhando para ele, que Deus não respondia nada para ele. Quantas pessoas, quantos de nós já nos sentimos assim? Aquele momento que você está angustiado, orando, e você está ali buscando. Você não tem forças para jejuar, porque vamos ser francos, né? Tem momentos que a gente não tem força para jejuar, a gente não tem nem força para orar, a gente só ora por desespero. Sabe aquele desespero que você sabe que você olha para a direita, para a esquerda, você olha para todas as situações da sua vida, você não vê saída, e você ora fraco mesmo, bem fraco, você não tem força nem de orar, você faz aquela oração que você acredita que não passou nem do teto, né? E você sente que Deus só está te olhando, Deus está vendo tudo aquilo acontecer e você sente que Deus não está respondendo, que Deus só está te olhando. Era assim que Jó estava se sentindo. E eu já me senti assim, acredito que você também já se sentiu assim. E aí Jó começa a questionar, né? Nossa, o que eu fiz? Eu andei, eu fiz aquilo, eu preguei, eu ajudei. O que foi que eu fiz? Senhor, me fala alguma coisa. E Deus realmente, nesse momento, Deus estava calado. Por que é que Deus estava calado? Lembrando, vou colocar os versículos aqui para você poder acompanhar, tá? E, claro, por que Deus estava calado? Por que Deus estava ali aguardando? Porque realmente não é dessa maneira que eu penso, tá? Mas foi meio que um contrato, para não dizer uma aposta, com Satanás, com o diabo que Deus havia feito. E Deus não podia intervir em nada, porque foi o que o diabo propôs. Se você não intervir, Deus, Jó vai blasfemar. E aí Deus teve que ficar ali quieto, sem poder responder, sem poder fazer. Ele não podia enviar ninguém. Olha que situação, Deus não podia enviar ninguém para tentar acalmar Jó. Tanto que vocês vão ver os amigos dele chegando para ele e acusando ainda, né? Jó, você fez alguma coisa. Porque Deus poderia ter enviado alguém. Correto? Deus poderia ter enviado alguém. Olha, Jó, calma, você está sendo provado, Deus está com você, Deus não te esqueceu. Mas não, Deus não podia nem fazer isso. Deus não podia ajudar a Jó. E aí Deus tinha que só ficar olhando. Literalmente, Deus só ficou olhando e ouvindo Jó se lamentar, Jó sofrer, Jó chorar, até que deu tempo, né? Deu tempo. E que tempo que era esse? O tempo era de Deus? E eu realmente entendo que não. O tempo era do diabo. O tempo era até o momento em que o diabo ia falar assim: ó, realmente Deus ele não blasfema. E você está certo, Deus, ele é justo. Porque foi o momento em que o diabo foi tomando tudo. E olha para vocês verem que interessante, não tinha limites para o diabo. O limite era a vida de Jó, mas o restante não tinha limites. Então, foi até o momento que o diabo falou: realmente não dá, Deus, você está certo, Jó não blasfemou. Aí sim, Deus pôde ajudar, intervir e ajudar Jó, abençoar Jó depois. Mas até o diabo dizer que não estava bom ainda, que ele queria fazer mais alguma coisa, aí não parou. Tanto que ele tirou tudo, né? A única coisa que Deus falou: não tira a vida de Jó. E aí foi tirando, toca na saúde, pra você ver, Deus, você não vai blasfemar.
Olha, diabo, você pode tocar, mas não tira a vida dele. E aí vai lá e toca na saúde e Jó mal, não tinha mais nada, nem amigos. Aí sim foi o limite, né? Mas por que eu tô dizendo isso para você? Eu tô fazendo você refletir sobre isso. Talvez você esteja assim. Talvez você esteja passando por tudo isso. Talvez você acha que não tem mais nada ainda para tirar de você, mas você ainda não blasfemou, você ainda não se rendeu e ainda está sendo permitido, né, as coisas acontecerem na sua vida e coisas ruins acontecendo, catástrofes, morte, saúde, situação financeira, situação espiritual, e você acha que todo mundo te abandonou, até o próprio Deus te abandonou. E não é isso. Talvez você seja um Jó. Por que eu estou dizendo isso também? Porque tem pessoas que são muito fortes em sua crença, em sua fé. Tem pessoas que amam muito a Deus. Eu não sei se esse é o meu caso, tá, gente? Porque eu nunca passei por essas coisas. Não sei se eu blasfemaria. Não sei se eu diria não para Deus. Mas Jó não disse. E existem pessoas hoje que eu acredito que existem pessoas hoje que também não dizem não para Deus. Mas esse foi o não de Deus para Jó. Você está entendendo? Então, às vezes, o não vai nos fazer sofrer muito, assim como Jó sofreu. E eu estou dizendo aqui de algo físico, algo financeiro, algo espiritual, algo sentimental. Olha quanta coisa Jó passou. É claro que Jó é um exemplo aí de fé, um exemplo de pessoa, né, que todo cristão deveria seguir. E eu confesso que é muito difícil. Eu mesmo já me peguei algumas vezes questionando a respeito de algumas circunstâncias da minha vida. Eu não sou Jó. Eu já tenho que dizer isso para você. Eu não sou Jó, acredito que eu não seria como ele. E seria difícil algumas coisas na minha situação hoje. Mas Jó passou, e se você está passando hoje, esse é um modo de Deus dizer não. E eu acredito que esse modo é o mais crítico que existe na Bíblia. O não de Deus que reinou na vida de Jó. Um não muito prolongado. Para ele perder tudo o que ele perdeu, para acontecer tudo o que aconteceu, foi um não. Para mim, foi muito demorado. Eu não conseguiria. Eu sou sincero em dizer que eu não conseguiria. E você, conseguiria? Escreve aqui no comentário, deixa o seu comentário aqui. Você conseguiria passar pelo que Jó passou? Todo esse tempo de silêncio de Deus? Não enviou nenhuma pessoa para ajudar durante aquela fase? Ninguém veio trazer uma palavra de conforto? Ninguém veio dar nada para Jó? Você conseguiria? Então, responde aqui, vamos ver. Eu quero sinceridade, tá? Seja sincero, outras pessoas vão estar lendo o seu comentário aqui. E talvez aí a sua sinceridade possa ajudar outras pessoas a se reconhecerem também. Que nós não somos super cristãos, super homem e super mulher. Vamos agora para o próximo versículo. Jó é forte, né? Jó é muito forte. Vamos para o próximo versículo aqui. Eu vou aqui ler Números, está anotado aqui, Números capítulo 12, versículo 13 e 14. Então Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, por misericórdia, conceda-lhe cura. O Senhor respondeu a Moisés: se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada 7 dias? Pela lei, sim, né? Que fique isolada fora, então, do acampamento 7 dias. Depois ela poderá ser trazida de volta. Aqui nós vemos um cenário onde Miriam e Arão tiveram ali uma conversa que desagradou a Deus. Eles começaram a falar mal de Moisés. Um certo ciúmes ali, né? Porque Moisés falava direto com Deus, tinha ali um relacionamento próximo, falava face a face. E aí Deus faz um momento lá em que ele chama Arão, Miriam e Moisés para conversar. E Deus se põe na frente da tenda, na coluna de fogo. Nossa, aquilo foi tremendo. Imagine a visão de Deus conversando com os três. E separou os três ali e falou: vou conversar com os três. E aí começou a conversar e falou: olha, está acontecendo aí que vocês estão falando mal de Moisés? Moisés é meu servo. Eu amo Moisés. Moisés está agindo conforme o que eu estou mandando, conforme o que eu estou falando. Então Moisés está andando no caminho e ele está me obedecendo. Por que é que vocês estão com ciúmes de Moisés, que está vivenciando aquilo que eu estou pedindo para ele vivenciar? Foi mais ou menos esse tipo de conversa. E aí eles ficaram sem graça, né? Não tiveram o que responder para Deus, e aí Deus pega e fala: vamos acabar com isso, tá? Não tem mais isso, eu estou enviando Moisés. Moisés é o meu eleito, Moisés é o meu escolhido, Moisés é o meu servo. Se vocês quiserem é dessa maneira, se vocês não quiserem, ó, pega as coisas e sai andando. É mais ou menos essa conversa. Penso eu, digo eu e não a Bíblia. E aí, Deus se retira. Quando Deus se retira, Miriam fica leprosa. E aí acontece que Moisés vai interceder por ela, né?
vai interceder. Por que aconteceu aquilo com Miriam? Olha, Deus, tem misericórdia. Por quê? Ele era servo, então vamos tentar, né? Sabe aquele negócio? Deus está comigo, eu vou tentar. Vamos ver se o milagre acontece. E Moisés foi interceder por Miriam. Não deu certo. Não deu certo, porque ela era uma líder junto com eles, né? Moisés, Arão, Miriam. Eles eram os líderes, eles estavam sendo vistos. E aí, nesse momento que acontece essa conversa, Miriam fica leprosa, e aí Deus vai dar ali o quê? Vai dar um exemplo que até aqueles que estavam próximos não estavam livres de sofrerem as consequências por estarem em pecado, por estarem andando de maneira errada. É claro que a gente vê depois que não adiantou muita coisa, né? O povo ainda continuou pecando, o povo ainda continuou reclamando, fazendo coisas erradas. Mas Miriam foi um exemplo. E assim como aconteceu com Miriam, né? Como ela foi retirada ali do acampamento, ficou 7 dias fora do acampamento, o povo teve que esperar ela passar os 7 dias do acampamento e voltar, né? Segundo aí alguns estudos, ela voltou curada, né? Eu não consegui ler na Bíblia se ela foi curada, mas acredito que sim, porque ela pôde voltar depois pro acampamento, né? Se eu achar algum versículo que ela foi curada, eu coloco aqui para vocês, tá? Mas eu li aqui até o ponto que eu li aqui, o capítulo 12 inteiro, eu não vi a cura dela. Mas ela saiu do arraial, ela teve que sair. Ela ficou 7 dias. E aí, na cultura deles, né, quando um pai cuspia no rosto de uma filha, ela tinha que ficar 7 dias ali de castigo, né, 7 dias ali separada de vergonha. Então, Deus tratou ela como uma filha. Olha que forte, né? Aí Deus fala isso, né? Quando um pai cospe no rosto de uma filha, ela não fica envergonhada 7 dias? Quer dizer, mais ou menos assim que ele estava dizendo para Arão e para Moisés, no caso Moisés. Moisés, ela é minha filha. Eu estou envergonhando ela para que ela aprenda. Para que ela aprenda e ela esteja no alinhamento depois junto com você. Ela ande junto com você e ela aprenda a não fazer mais isso com quem eu escolhi. Ela também é escolhida? Sim, mas você é quem leva o meu nome. Você aceitou o desafio, não foi ela. Ela veio ali, vamos dizer assim, que ela veio paralelo, ela veio ajudar. Mas ela não foi a escolhida foi Moisés. E aí Deus estava querendo dizer isso, olha, ela pode permanecer junto, desde que ela respeite e ela entenda, reconheça e aceite que as vontades são minhas na sua vida, Moisés. Aí Moisés entendeu. Moisés entendeu tanto que Deus tratou Miriam como filha e todo mundo esperou Miriam se recuperar. Quando ela se recuperou, ela voltou para o acampamento, né, para o arraial, e aí continuaram viagem. Esse foi o não de Deus para Moisés. E assim como Moisés tinha dado um conselho de Deus, um conselho para Deus, né? Deus ouviu Moisés, agora Moisés teve que ficar quietinho e ouvir Deus. Tanto que Moisés não fica replicando, Deus, mas não, Moisés aceita numa boa, e aí foi o não de Deus para Moisés e o não de Deus para Miriam. E Miriam aprendeu? Sim. Por que eu trouxe essa história? Porque às vezes você está passando um momento aí complicado, vergonhoso da sua vida, humilhante, e você não sabe o porquê. Às vezes é Deus aí com todo carinho, e preste atenção no que eu vou falar agora, hein? Às vezes é Deus cuspindo no seu rosto. Aqui, segundo a cultura daquele tempo, tá? Segundo a cultura daquele tempo, é como se Deus estivesse falando para você também. Olha, são 7 dias de vergonha, mas porque eu estou te tratando como filha. Porque a cultura daquela época era assim. Se cuspiu no rosto de uma filha, era 7 dias de vergonha. Então, às vezes, é Deus aí, espiritualmente falando, tá? Sentido espiritual, cuspindo na nossa cara, mas segundo aquela cultura. Às vezes é Deus permitindo você passar por um momento de humilhação para que você aprenda, para que você entenda. E às vezes dentro do ministério acontece da mesma forma. Você já se levantou contra alguém dentro da igreja? Você já se levantou contra alguém dentro do ministério? Você já viu alguém se levantar contra alguém dentro do ministério? Esse alguém era escolhido por Deus. E essa pessoa que se levantou, você já viu ela sofrer? Já, né? Com certeza você já viu, eu já vi, eu já passei por isso também. Confesso que eu já me levantei contra pessoas escolhidas por Deus. Claro que eu não saí falando para todo mundo, mas aqui internamente, quando você tem aqueles ciúmes, aquela invejinha ou aquele negócio, por que está usando ele e não eu? Por que acontece com ele e não comigo, com ela e não comigo? Por que não foi eu que fui escolhido para ser líder de jovens? Por que eu não fui escolhido para pregar? Por que eu não fui escolhido para diácono? Por que eu não fui escolhido para trabalhar na cantina ou trabalhar com as irmãs, com os irmãos, enfim, tem tanto ministério dentro do meio cristão. E às vezes você não é escolhido, mas você vê uma pessoa que foi escolhida, levantada ali por Deus, e você tem aquela inveja, aqueles ciúmes, você começa a se questionar
e você acaba, às vezes, nesse momento sendo até envergonhado, você já não é mais chamado, você não tem mais oportunidade de pregar, você não tem oportunidade de ajudar ninguém, você não tem mais oportunidade, as pessoas meio que te deixam de lado e você começa a estranhar essa situação. Já aconteceu, né, cristão? Se você não tiver vergonha, assim como eu não tive de falar aqui, que já aconteceu comigo, escreve aqui também no comentário esse episódio que você passou, porque vai ajudar outras pessoas, vai abençoar outras pessoas. E aí Deus trata com você, Deus está ali tratando aqueles 7 dias de vergonha com você, para você aprender a não questionar aquilo que Ele está fazendo. Para você aprender a não falar mal daquilo que Deus aprovou, daquilo que Ele aprovou. Então toma cuidado. Viu alguém sendo constituído lá no seu ministério, alguém que foi levantado? Ajude. Seja como Miriam e Arão, ajude. Nesse sentido de ajudar, como eles ajudaram muito Moisés, tá? Vocês vão ver aí o livro todo de Números, aí vocês vão acompanhar Êxodo também, o quanto que Miriam e Arão ajudaram a Moisés, tá? E aí a gente vai ver aqui a situação de que Miriam foi dito não para ela, foi dito não para Moisés, porém ela voltou depois. E ela continua ajudando. Se você hoje é essa pessoa que ajuda, que vê alguém se levantando no ministério e está ajudando, continua. Continua, porque isso agrada a Deus. Mas não blasfema, não. Não questiona, tá? Quem tem que ver isso é Deus, não sou eu nem você. Vamos para o próximo versículo aqui, o próximo aprendizado. Eu estou procurando tentar esclarecer o mais perfeito possível para os nossos dias e para que você possa entender os nãos que Deus nos dá. Eu vou aqui agora em 1 Crônica. Vamos lá, 1 Crônica, aqui capítulo 22, versículo 8. Mas veio a mim esta palavra do Senhor. Você matou muita gente e empreendeu muitas guerras. Por isso não construirá um templo em honra ao meu nome, pois derramou muito sangue na terra diante de mim. Esse daqui é o que acontece muito hoje nas nossas vidas, nos dias atuais. É claro que eu vou dar o contexto aqui. Aqui o contexto é Davi, tá? Davi falando para Salomão, tá? Uma conversa entre ele e Salomão. E Davi falando para Salomão, Salomão, eu não vou construir o templo, porque veio a palavra de Deus para mim dizendo isso, né? Que eu fiz muita guerra, eu matei muita gente, derramei muito sangue, então minhas mãos estão manchadas de sangue. Aí eu estou cheio de problemas, exemplos ruins. Eu sou um exemplo bom a ser seguido de homem, segundo o coração de Deus, digo eu, não a Bíblia, né? Mas eu sou um exemplo ruim para construir um templo a um Deus puro, santo, imaculado, um Deus limpo, sendo eu totalmente sujo, totalmente pecador. Então foi isso que Davi estava dizendo para Salomão. E aqui Salomão, vocês conhecem a história, Salomão é quem constrói o templo depois. Porém, Salomão pegou tudo pronto, né? Nós vamos ver aqui, se vocês lerem esse capítulo, né, inteiro, desde o início e um pouco mais para trás, vocês vão ver Davi juntando todos os materiais para a construção do templo. Davi começou a juntar tudo, Davi preparou tudo, preparou o terreno, preparou os materiais, o cimento, o tijolo, os mármores, o ouro, a prata. Davi preparou tudo. Davi queria construir o templo, estava no coração dele. Ele é quem teve a ideia. Foi ele que teve essa ideia de construir o templo, foi ele que teve essa ideia de construir uma casa ao Senhor. E Deus aprovou. Mesmo Deus dizendo assim, eu não morarei em templos construídos por mãos de homens, mas por conta que era Davi, o filho dele, amado, ele decidiu deixar. Vamos construir então esse templo, Davi. E aí Davi começou a correr e um momento veio a palavra de Deus, Davi, só que você não vai construir não, tá? Vai ser a tua geração. Olha que dor, que triste, né? Poxa, já pensou aquelas ideias que você tem? Já pensou naquelas ideias que você traz para dentro do ministério? Uma ideia maravilhosa, linda, nasceu no teu coração, assim como nasceu no coração de Davi. Nasceu no teu coração aquela ideia, aquele ministério, de repente, sei lá, teatro, música, dança, irmãos, irmãs, jovens, nasceu no teu coração. Você trouxe algo para dentro da igreja que não tinha. Só que não é você quem vai tomar conta, vai ser outra pessoa quem vai fazer. Não é ruim isso? Não é um sentimento doloroso? Mas olha que extraordinário. Davi não se queixou. Davi, com certeza, irmão ou irmã, cristãos, ele ficou muito triste. Ele ficou muito desanimado. Olha que situação, a ideia foi minha, a ideia foi dele e ele não vai poder construir o templo. E aí ele pega, eu não vou construir, mas eu quero ajudar. O sonho foi meu, mas eu vou ajudar. De alguma forma eu vou ajudar. Vou estar ali nos bastidores.
E aí então ele começou a fazer o quê? Preparar tudo para aquele templo ser construído. Ele começou a fazer de tudo para que aquilo desse certo. Embora não fosse um projeto de Salomão, mas ele fez com que tudo desse certo para que Salomão construísse. E aí, as medidas veio para quem depois? Veio para Salomão, né? Salomão construiu depois. Mas ele ajudou a preparar tudo. Davi preparou tudo para Salomão, para nada sair daquilo que Deus... daquilo que Davi queria dar para Deus. Davi queria dar o melhor e ele preparou o melhor. Preparou todos os materiais, os melhores materiais. Assim também é na nossa vida. Você tem que preparar, às vezes vai vir um projeto, um plano, seja na sua empresa, seja na sua casa, seja na igreja, seja na sua casa. Vai vir um plano que você criou, vai vir uma ideia sua. Você teve a ideia, você teve o projeto. Mas serão outras pessoas que vão concluir, que vão fazer isso acontecer. Então ajude. Ajude. Se você não está no ministério que você trouxe, ajude esse ministério a acontecer como você imaginou. Ajuda ele a acontecer. Ajuda as pessoas a se darem bem, porque Deus vai levantar outro para fazer aquilo que você sonhou. E ajuda isso a acontecer. Dê força, prepare o melhor. Capacite-se para isso. Capacita outras pessoas para isso. Dentro da sua empresa, você está com medo de perder seu emprego porque apareceu alguém novo? Capacita essa pessoa para subir, porque Deus vai preparar algo mais excelente para você. Capacita essa pessoa, ensina essa pessoa. Ensina essa pessoa na escola, de repente você está ali, tem uma pessoa que tem dificuldade, ensina essa pessoa, ajuda ela, traz ela para perto, sabe? Compartilha todo o seu conhecimento, compartilha aquilo que você tem para que outras pessoas possam alcançar lugares mais altos do que aquilo que você pensou que era para você. E tá tudo bem. Deus abençoa Davi, Deus abençoa Salomão. Cada um no seu tempo, cada um com a sua porção. Deus chamou de Davi o homem segundo o coração dele e dá ele como exemplo de homem a ser seguido, né, de caráter. E Deus dá Salomão como o homem mais sábio do mundo. E ambos os dois tiveram o seu tempo, tiveram a sua glória aí, entre aspas, né, tiveram o seu momento de aparecer, de serem exaltados. E nenhum deles foi rejeitado por Deus, tá? Assim como você também prepara outro, esse outro talvez vai ter algo grande que não é aquilo que era para você, porque para você vai ter algo melhor e maior, tá? Então, o que é teu, o que é do outro é do outro. E aí nós vemos aqui que Salomão ficou com tudo, né? Ele teve que construir tudo, ele teve que fazer tudo, ele fez muito bem feito, Deus se agradou do que ele fez, né? Ele deu continuidade no sonho, no projeto do Pai. E assim também vai ser com a pessoa que você vai direcionar. Ela vai fazer acontecer conforme a tua vontade, porque todos estão alinhados com o plano de Deus. Todos estão alinhados com a vontade de Deus. Se for isso, vai acontecer da melhor forma possível. Daí você vai ser exaltado, a pessoa que vai vir depois de você também vai ser exaltada, Deus vai abençoar a ambos. Entendeu isso? Muito bom. Vamos para o próximo versículo e o próximo personagem, né? E aqui eu vou ler agora 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 e 9. É claro que você conhece essa história, cristão. Se você não conhecer, você tem que ler a Bíblia. Tô brincando. Se você não conhecer, eu vou falar um pouquinho agora para vocês. Aqui nós vamos falar de Paulo e o espinho que ele tinha na carne, né? O espinho na carne. E aí a gente sabe que é uma linguagem figurada, mas para você que não sabe, nós vamos ler aqui, né? E nós vamos entender. Você pode ler o capítulo inteiro, você vai gostar do capítulo da história que aqui Paulo vem dizendo. E aqui Paulo vai falar assim: 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Aqui Paulo está falando a respeito do espinho na carne que ele tinha. E aí ele fala, a saber, esse espinho na carne é um mensageiro de Satanás, um servo de Satanás, que está me esbofeteando, né, me batendo todos os dias, né? Aqui, é claro, é uma linguagem figurada, mas ele estava querendo dizer que era alguém ali perto, né, um enviado do diabo que todos os dias estava tentando desanimar ele, estava tentando acabar com ele, tirar ele do caminho, ou alguém influente, né, alguém com muita influência que tudo que Paulo fazia, ele falava ao contrário, né, fazia ao contrário e dava trabalho para Paulo, dava muito trabalho, ao ponto de Paulo falar: tira ele da minha frente. 3 vezes. 3 vezes Paulo pedindo: tira ele de perto de mim, tira esse cara daqui, tira essa mulher daqui, não aguento mais essa pessoa do meu lado. E Deus falando assim: olha, deixa aí. Disse não, né? Eu não vou tirar. Ah, mas por que Deus não tirou? Porque aqui ele fala, porque enquanto Paulo tinha aquela pessoa do lado, ele se tornava fraco.
entre aspas, ele não tinha força. O que é essa força? É o orgulho, a vaidade, né? A glória não crescia no coração de Paulo, tanto que ele vai falar nesse capítulo aqui a respeito dessa glória, a respeito do aparecer, do se destacar, né? Ele fala isso, e aí tinha esse mensageiro, né, de Satanás, que Deus deixou do ladinho dele para ele não se vangloriar, para ele não se gloriar, né, além do que era permitido. Então, deixou ali. E Paulo se sentia desanimado, se sentia fraco, e aí Deus fala, né, aí porque quando você está fraco, é que sou forte. Quando você está fraco, eu sou forte em você, Paulo. A minha graça se aperfeiçoa na sua fraqueza, e não no seu poder, na sua força, na sua glória. E aí Paulo, entendendo isso, Paulo fala, não, beleza, tem que deixar o mensageiro aí mesmo, porque se ele está aí, o Senhor também está aí. Olha que forte, né? Olha que forte. Se o mensageiro do diabo estivesse perto de Paulo, é porque Deus também estava com Paulo. Já parou para pensar nisso? Não? Então agora você está aprendendo isso. Quantas vezes você está nessa situação? Quantas vezes eu estive nessa situação? Quando a gente começa a se achar um pouquinho, né? E eu vou usar agora uns exemplos, né? Quando você vai lá, faz uma pregação, e aquela pregação foi muito bonita. Nossa, e convenhamos, né? Tem hora que a gente é muito usado por Deus, né? Tem hora que Deus fala tão profundamente através da nossa vida que a gente fala, uau! Olha como Deus me usou, olha que pregação, olha o movimento que está na igreja, olha ali as pessoas glorificando, adorando, e você dá aquela respirada, Deus me usou. E de repente, na semana seguinte, ninguém te chama, na outra ninguém te chama, e aí você está sendo tratado, porque aí vem uma pessoa e vem falar da palavra que você pregou não foi muito boa, você poderia ter falado de outras maneiras, você poderia ter falado outra coisa, você fica meio desanimado, porque, poxa, foi tão legal, mas aí de repente um outro aqui vem falar alguma coisa que te deixa desmotivado, às vezes a sua esposa ou seu esposo não recebe aquela palavra que você levou. Você está se vendo nessa situação, né? Porque eu já me vi muitas vezes assim, quando às vezes eu pego no microfone, eu vou dar algum ensinamento, eu acho que foi muito legal e às vezes vem a esposa, o filho ou alguém próximo e te dá aquele banho de água fria, aquele banho gelado e você, nossa, que isso? E às vezes não é que ela seja uma pessoa enviada por Satanás, mas às vezes é permissão de Deus vir aquela mensagem para que você fique calmo e não se glorie além do permitido. E às vezes não, às vezes é um enviado do diabo mesmo, né? Às vezes você está fazendo, eu digo porque no podcast acontece isso, tá, gente? Podcast, às vezes a mensagem está fluindo, de repente vem um comentário lá que às vezes me dá um desânimo, dá vontade de responder aquelas respostas, né? Poxa, ô espinho na carne! Mas isso é permitido e é necessário acontecer para quê? Eu vou dizer do podcast, é necessário que pessoas venham comentar aqui, às vezes, alguma coisa negativa, para que eu repense algumas coisas, né? Olha, poxa, o podcast realmente poderia ter feito uma mensagem diferente, poderia ter maneirado nessa situação, e é necessário isso acontecer. Uma, para quê? Para que eu não venha me gloriar do podcast. Uau, que podcast! Uau, não. E outra, para que eu permaneça nos caminhos do Senhor. Porque enquanto, olha que forte isso, enquanto eu tiver pessoas me corrigindo ou falando alguma coisa para mim que está errado, que eu fiz isso e outro, é porque Deus está comigo. Porque Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Olha, que forte isso, né? Para você é a mesma situação. Se está acontecendo isso com você no seu ministério, na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, se tem pessoas se levantando, é porque Deus está com você. Agora, quando pessoas não estão se levantando, quando não há o enfrentamento, né, aqueles questionamentos que você olha, puxa, por que eu estou tendo que responder isso? Por que eu estou tendo que ler ou ouvir isso? Se não tem isso, você tem que se preocupar, é porque a sua mensagem não está agradando a Deus, o seu exemplo às vezes não está agradando a Deus, mas quando tem pessoa que se levanta, é porque Deus está do seu lado. Então, fique alegre, porque se você estiver fraco, desanimado, triste pelo que está acontecendo, é porque Deus está se aperfeiçoando em você. Aperfeiçoando, ou seja, ele está ficando perfeito em você, está ficando perfeito na sua vida, está ficando perfeito no seu dia a dia, na sua espiritualidade. Deixa isso acontecer, tá? É claro, é difícil, é triste. O próprio Paulo aqui orou 3 vezes pedindo para Deus livrar ele desse cara, dessa pessoa, desse mensageiro, e Deus falou, não, vai acontecer com a gente também. A gente vai pedir, Senhor, tira de perto de mim, tira essa prova, essa situação, e Deus não vai tirar, porque é aí que ele está se aperfeiçoando na sua vida. Certo? Espero que você tenha gostado disso. Eu amei, de verdade. Não é porque a palavra é minha, não, mas essa revelação veio na hora que eu estava lendo, e eu falei, nossa, nunca tinha pensado por esse lado. E aí hoje, até me arrepia falar aqui, hoje eu me alegro. Quando tem pessoas se levantando, eu falo, Deus está comigo. E aí eu fico contente. É claro que eu não devo me gloriar por isso, né? Paulo fala, né, que a gente tem que se gloriar mais ainda nas fraquezas. Olha que legal, né? Porque quando você estiver fraco, desanimado, alguém pisando em cima de você, Paulo vai falar assim, é aí que você tem que ficar mais feliz, você tem que se gloriar nas fraquezas e não quando você está forte.
Então, eu me senti feliz em ler essa palavra, em meditar nela, porque me trouxe alívio de algumas situações do meu dia a dia, na minha empresa, na minha comunidade. Eu fiquei feliz. Espero que você também tenha entendido e possa ficar feliz com isso. E vamos lá. É lógico que eu não poderia deixar de falar do nosso Senhor Jesus. Nós vamos ler aqui, tá? Deixa eu ver. É claro, Mateus, capítulo 26, versículo 39. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E aqui nós vemos aí o não, eu diria assim que o não mais dolorido de Deus para o homem. Eu acredito que foi esse, porque Jesus era seu filho. Eu acredito que foi o não que mais doeu em Deus em dar. Sabe aquele não que você pega o seu filho quando ele quer alguma coisa e ele quer demais aquilo, quer demais, 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 e você olha assim e diz não, porque você sabe que aquilo é necessário acontecer ou vai fazer algo ruim acontecer na vida dele ou dela, e você diz não, com aquela dor no peito, aquele sentimento e aquele filho sofrendo, desesperado, e você não. Imagine Deus dizendo isso para Jesus, sabendo tudo o que ia acontecer com Jesus. Jesus ainda não tinha sofrido, né? As chicotadas, os maus tratos, a rejeição. Eu não suportaria. Eu não suportaria. Eu correria. Eu ia fazer como Pedro, eu ia fugir rapidinho dali, na hora que... Porque todo mundo sabia da cultura daquela época, todo mundo sabia que quem era condenado ia sofrer todas aquelas coisas que Jesus sofreu. Todo mundo já sabia que ele ia ser chicoteado, porque era cultura, não era algo novo, não era uma novidade que aconteceu, uma surpresa. Na hora que eles estavam gritando lá na frente de Pilatos, libera Barrabás, crucifica Jesus, quando Barrabás é livre, Barrabás sabia de tudo que ele estava sendo livrado. Barrabás sabia tudo que ele estava sendo livrado, e Barrabás estava falando assim: você vai sofrer no meu lugar, cara. Você vai sofrer tudo que eu ia sofrer, você vai sofrer no meu lugar. Todas as chicotadas, eu ia ser crucificado também, eles iam me apedrejar, eles iam fazer tudo comigo, mas agora eles vão fazer com você. As surpresas que teve no meio do caminho, que eu digo que não tinha, e que realmente foi uma zombaria, foi a coroa de espinhos, né? Porque eles falaram: você não é o rei dos judeus? Vai lá e coloca uma coroa na cabeça de Jesus, uma coroa de espinhos. Essa sim foi uma surpresa, porque quem era rei naquela época tinha coroa de espinhos? Não, só foi Jesus, porque considerava-se o rei dos judeus, né? Então, acredito que isso foi uma particularidade com Jesus, né? Não sei se... Eu acredito que não, aquele chicote com pedaços de ossos, cacos, aquilo já era costume mesmo daquele povo naquela época de escravizar, de açoitar ali os que eram condenados, né? Aqueles chicotes já estavam sendo preparados, não foi preparado só para Jesus, já existia aquilo, né? A quantidade de chibatadas também já era consequência daquela época, então eu digo que Jesus sabia o que ia passar, porque ele conhecia aquela cultura, ele conhecia todo aquele teatro, aquele enredo, né, que ia acontecer. Eu digo teatro porque no teatro é algo que tem que acontecer retinho, né, para você não sair da cena. Então, os soldados não poderiam sair daquela cena, porque era costume fazer aquilo. Então, por isso que eu digo, é o teatro deles, né? Eles tinham que fazer aquilo para o povo gostar daquele negócio. E aí, Jesus, sabendo de tudo isso, Jesus fala: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Eu diria até que Jesus não estava dizendo do propósito final da salvação do homem, mas ele estava dizendo desse sofrimento, dessa dor, dessas dores, da rejeição, de dilacerar sua carne, seu corpo. Eu acredito que seria disso, digo eu e não a Bíblia, tá? Porque ia ser muito doloroso, ia ser muito sofrido, e foi muito sofrido, foi muito doloroso. E aí Jesus tomou o lugar de Barrabás. Por quê? Jesus poderia ser condenado junto com Barrabás, certo? Então, todo o sofrimento que Barrabás ia passar, todo o sofrimento que Jesus ia passar, Barrabás também ia passar. Então, tinha ali Barrabás e Jesus, os dois iam sofrer a mesma situação. Só que o que aconteceu? Olha que triste a situação, penso eu, digo eu e não a Bíblia. Barrabás foi solto, porque era o costume deles lá, liberar um preso, né? Liberaram Barrabás. E Barrabás, eles acreditavam que ia ser o libertador, né? Já que Jesus não quis libertar, Barrabás ia libertar, porque Barrabás tinha um movimento lá de pessoas que se opunham ao governo, né? Então, Barrabás ia ajudar. Barrabás foi liberto. Barrabás, vamos supor que Barrabás tinha lá, o castigo de Barrabás era
100 açoites, 50 chicotadas com ossos, carregar a cruz. Tá, Barrabás tinha lá a quantidade de castigos que ele tinha. Mas ele foi solto. E aí Jesus é crucificado. O que acontece? Jesus foi condenado. Tudo aquilo que Barrabás ia sofrer ficou vago. Ninguém mais vai sofrer isso daqui? E os soldados que iam bater em Barrabás, né? Ia lá, hoje eu vou tirar uma onda com esse Barrabás. Aí Barrabás foi livre. Poxa, o Barrabás foi livre. Por que Barrabás foi livre? Porque apareceu Jesus. E aí vem a vingança dos soldados, né? Vem aquela tristeza. Poxa, eu ia bater em Barrabás, não vou mais, agora vem esse Jesus. Jesus, você vai sofrer na minha mão. Você vai sofrer na minha mão. Era 40 chibatadas, vou dar 80, que é as 40 de Barrabás e as 40 suas. E aí foi onde que o sofrimento foi dobrado em Jesus por conta desse costume. Digo eu, e não a Bíblia, que tudo aquilo que era preparado para Barrabás, Jesus sofreu. Então foi muita dor, foi muita coisa ruim, foi muita chicotada, foi pedrada, paulada, enfim, o que eles fizeram lá com Jesus. E aí isso tudo estava preparado, claro, para pessoas condenadas. Aí agora eu entro para os dias atuais. Eu falei um pouquinho do contexto histórico, né, daquela época, agora eu vou entrar para a nossa vida. Essas coisas eram preparadas, esses castigos eram preparados para pessoas condenadas. E aí a Bíblia vai dizer que nós estávamos condenados. Nós estávamos condenados. É claro que nós não iríamos sofrer esse castigo judeu, o castigo romano, né, que aconteceu naquela época. Nós não iríamos assumir esse castigo, mas o castigo que a Bíblia fala, o castigo eterno, né, o sofrimento eterno. Você já imaginou eternamente estar sendo castigado? Eternamente estar sofrendo essas dores, sofrendo isso que Jesus sofreu eternamente? Você já imaginou? Não? Então para imaginar um pouquinho. Você já imaginou o seu espírito sendo atormentado pela eternidade? Isso é forte. E a dor espiritual ela é muito mais forte do que a dor carnal, porque a carne morre. O corpo uma hora despedaça, né? E a gente sabe que a carne ela volta para onde? Para o pó da terra. Então, como é que nós iríamos sofrer esse castigo eterno? Seria no espírito. Você já imaginou a dor espiritual? Eu não sei como é a dor espiritual. Mas se a dor carnal já dói, imagine você sofrer coisas no espírito que, é claro, eu não sei como é. Não nem imagino como deveria ser, mas vamos tentar dar um enredo, tentar dar um ambiente para o espírito. Você bate na sua carne e você sangra. Você corta, você sangra. E quando morre, apodrece tudo e vai. E o espírito que não morre? E o espírito que não dilacera, não sangra? Como é que deve ser a dor espiritual? Eu imagino que deva ser a dor de quem já perdeu alguém. Já perdeu a mãe, o pai, aquela dor insuportável. Eu imagino que deva ser uma dor assim. Eu imagino que deva ser uma dor de rejeição. Uma dor que, quando ninguém gosta de você, as pessoas te olham de um modo errado, você não é bem visto na sua casa, você não é bem visto por ninguém dá nada para você. Eu acho que deve ser uma dor assim. Uma dor espiritual dessa maneira. A rejeição, a traição, quem já foi traído? Eu não digo somente de casamento, mas todo tipo de traição. Quando você confia em alguém, essa pessoa te trai. É uma dor insuportável, é uma dor que... Nossa, aquela dor de impotência. Quando você é roubado, quando alguém aponta uma arma para você, ou alguém rouba a tua casa e você não sabe quem foi, você não sabe onde estão as suas coisas, ou você sabe quem é e não pode fazer nada, a pessoa está com a arma apontada para você, e você, aquele sentimento de impotência, e você, aquela vingança toda no seu coração, querendo fazer alguma coisa, você não pode fazer nada. Eu imagino que seja esse tipo de dor. E é uma dor que nos consome, que ela muda o nosso estado espiritual, ela muda o nosso semblante, ela muda a nossa fisionomia, a gente fica triste, desanimado, entra em depressão. Olha que dor profunda que é a dor espiritual. Isso tudo estava separado para mim e para você. E aí Jesus levou tudo isso. Uau! É indescritível. Jesus levou tudo isso, tudo. Tanto as dores físicas como as dores espirituais. Eu acredito que ele pediu sim para livrar ele das dores físicas, porque as dores espirituais seriam insuportáveis. Todo aquele pecado, aquela rejeição. Se você já se sente mal quando você é rejeitado por uma única pessoa aqui na Terra, imagine você sendo rejeitado por todas as pessoas da Terra e pelo próprio Pai.
A palavra diz que Deus virou o rosto, né? Jesus estava tão cheio dos nossos pecados, tão cheio de sujeira, das nossas sujeiras, que Deus não pôde ficar ali. Ele fala, Pai, porque me abandonou? Olha que situação, olha que rejeição forte, olha, me deixa triste esse pensamento. Eu confesso, me deixa triste esse pensamento. Só de imaginar que o próprio Deus, Jesus estava sendo rejeitado por todos já, mas agora pelo Pai, pelo próprio Deus. E essa dor, essa rejeição é muito forte, é algo assim que não dá para descrever. Então esse foi o não de Deus para Jesus. E não teve como afastar o cálice dele. Jesus, você vai ter que passar por isso e você vai passar por coisa pior. O corpo era o de menos. Eu chego no momento que eu acho que eu pensaria, morre logo, me mata logo. Chega de arrancar pedaço meu, chega de me bater, já me mata. Mas não, tinha que se cumprir cada pedacinho da palavra, cada pedacinho tinha que se cumprir e Jesus tinha que se permanecer forte ali, não podia morrer enquanto não chegasse o tempo. E quando chegou o tempo, aí sim, aí ele morreu, aí não teve como, né? Mas olha que forte isso, né? Bom, a gente fica aqui nesse ambiente de tristeza, né? Porque é triste. Esse não, eu digo que foi um dos mais tristes que eu li. Tinha outros aqui, mas esse foi o que eu peguei assim pra gente finalizar o podcast. Espero que você tenha aprendido, cristão. Espero que você tenha aprendido e passe a meditar agora quando você receber um não. E não queira ter esse não que Jesus recebeu. Não queira. Porque assim como eu acredito que você também deva ter ficado muito triste agora, nesse momento, é até um peso, né? E a gente cabe esse podcast realmente para meditar e pensar aí nos nãos que nós recebemos. Deus abençoe vocês, abençoe grandemente. Compartilhe esse podcast, eu acredito que foi bem legal, foi um podcast edificante. Até a próxima, tchau.